alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista, e para que o irmão não fique perdido, então segue lá o texto de apoio, os slides que tem o nosso roteiro. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. E textos de aula, videoaulas, dinâmicas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e ainda obtém mais informações para a sua aula. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas feitas nos comentários de nossas redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com a resposta. Também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é o templo antigo da Igreja do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, que já estamos caminhando para o final, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E neste último bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre o relacionamento da igreja com o seu Deus, nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, que tem como título O Papel da Pregação no Culto. Nós estamos continuando a falar do culto, porque se nós estamos falando agora do relacionamento da igreja com Deus, é porque nós estamos falando do relacionamento com Deus. E o encontro da igreja com Deus se dá no culto. E nós já vimos que a palavra culto quer dizer serviço, tarefa, encargo, tanto em hebraico quanto em grego. No latim, a palavra cultus, ela vem da palavra colere, que quer dizer cultivar, morar, habitar. É interessante que da palavra colere vem a palavra inquilino. Inquilino é aquele que aluga uma casa, né? Aquele que aluga uma casa. Então, o que a gente percebe é que o inquilino é aquele que aluga uma casa, é aquele que tem que cuidar da casa que não é sua. E isto é importante. Por quê? Porque nós, como servos de Deus, não somos nossos. Nós não nos pertencemos. Nós somos propriedade de Deus.
O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nesta mesma carta, agora no capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, culto é este trabalho, esta tarefa de alguém que não se pertence, de alguém que pertence a Deus. Então, quando nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, nós estamos oferecendo algo que não é nosso, que está sobre os nossos cuidados, e que nós temos uma tarefa dada por Deus, de glorificá-lo. E, como diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, é esta a missão da igreja. Capítulo 11 da nossa declaração de fé, o item 6, página 122. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10 e 31. E nós já vimos lá que em 1 aos Coríntios capítulo 1 é dito que nós devemos nos gloriar no Senhor. E em 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 20, nós vimos que nós temos de glorificar a Deus. Então está tudo ligado aí. O culto é uma das formas pelas quais eu glorifico a Deus. A nossa declaração de fé diz que a glorificação a Deus se faz de 4 maneiras pela igreja: pela adoração, pela evangelização, pela edificação de seus membros e pelo trabalho social. São as 4 formas pelas quais a igreja ela glorifica a Deus. E nós estamos, na lição passada, nós já vimos como deve ser o culto. E o culto é a forma exterior da nossa adoração. É uma das formas de adorar. Adorar é mais amplo do que cultuar, mas o culto é um reconhecimento da soberania de Deus, o reconhecimento do senhorio de Deus sobre nós. Então, nós reconhecemos que não nos pertencemos, que pertencemos a Deus e que, por isso, nós devemos render-lhe toda a honra, todo louvor, todo reconhecimento. A nossa própria declaração de fé diz agora, no capítulo 15, quando fala sobre a verdadeira adoração, no capítulo 15, na página 143, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. Então, o culto é esta oferta. Nós nos oferecemos a Deus em reconhecimento ao seu senhorio, à sua soberania, à sua majestade e em gratidão pelo seu amor, porque nós só podemos adorá-lo e cultuá-lo porque os nossos pecados foram tirados pelo sangue de Jesus Cristo
vertido na cruz do Calvário. E nós vimos na lição passada que este culto, como diz o apóstolo Paulo, lá ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Nós observamos que não há um rito único a ser observado num culto. Deus deixou a liberdade para que, conforme cada cultura, conforme cada ânimo, conforme cada peculiaridade de todos aqueles que servem a Deus, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação, nós há uma liberdade, porque já vimos que a igreja é multiforme. Por quê? Porque o nosso Deus é multiforme. Ele tem uma multiforme graça e ele tem uma multiforme sabedoria. Portanto, o seu povo também é multiforme. Mas, se não há uma rigidez, um engessamento da chamada liturgia, o que é a liturgia? É a sequência dos atos de culto, é a ordem do culto, é a ordem do serviço, é quais as etapas da tarefa de glorificar a Deus pelo culto. Se não há uma liturgia rígida, toda a liturgia tem que ter estes elementos. O salmo, que é o louvor centrado nas escrituras, e visando uma música sagrada, a doutrina, que é a palavra de Deus, é a exposição da palavra, a pregação para os incrédulos e o ensino para os crentes, a edificação dos seus membros, aliás, desculpe, e depois nós temos a manifestação do poder de Deus, mediante a revelação, mediante a língua, que é a língua estranha, que é a edificação espiritual, sem mediação do intelecto, e a interpretação. Quando esta língua estranha é para todo o povo, haverá quem a interprete. Então nós temos, e a Bíblia diz, e faça-se tudo para edificação. Então, quando nos ajuntamos, nós nos ajuntamos para quê? Para que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando nós saímos do culto, nós temos que estar mais próximos de Deus do que quando nós adentramos ao culto. O culto, ele tem que nos edificar, nos fortalecer. Este é o objetivo pelo qual nós nos ajuntamos. Nós nos ajuntamos para reconhecer a soberania, o senhorio de Deus, para nos oferecermos a Ele e para crescermos espiritualmente. Agora, a lição de hoje vai focar o papel da pregação no culto. Ou seja, o papel da palavra de Deus no culto. Porque quando nós falamos em pregação, nós estamos falando em pregação do Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a principal tarefa da igreja. E se o culto é uma tarefa, não podemos nos ajuntar sem que haja a pregação da palavra, sem que haja a exposição da palavra. A igreja é um povo que prega, que anuncia o evangelho. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, quer dizer, em Jesus,
Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós só estamos na igreja porque nós ouvimos a palavra da verdade. E quem pregou a palavra da verdade? O diabo? Não, o diabo é o pai da mentira. Os judeus? Não, porque eles rejeitaram Jesus, que é a verdade. Os gentios? Não, porque eles se rebelaram contra Deus lá no episódio da Torre de Babel. E Deus teve que formar um novo povo para nele nascer o Salvador. Os únicos que pregam a palavra da verdade é a igreja. A igreja existe para pregar a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo, quando se encontrou com os anciãos da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, quando ele estava indo para Jerusalém, onde ele acabaria sendo preso, ele também fala desta realidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, ele tinha esta consciência. Ele recebeu de Deus um ministério. Qual era? Ele recebeu de Deus uma carreira. Qual era esta carreira? Qual era este ministério? Dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Pregar o evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz certa feita: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E não é porque Paulo era apóstolo, é porque Paulo era crente. A igreja, todos os membros da igreja têm o dever de pregar o evangelho. Porque é por meio da pregação do evangelho que se alcança a salvação. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É preciso que alguém pregue, para que alguém ouça a palavra da verdade, creia em Jesus e invoque o seu nome e seja salvo. Então a igreja, ela é a continuadora da obra salvífica de Jesus. E Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas. E é isso que a igreja deve pregar. Ela deve pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que ele brevemente voltará. Então, se o papel da igreja é pregar o evangelho, quando os membros da igreja se reúnem, eu preciso ter pregação. Porque se eu não tiver pregação, não haverá salvação. E a salvação de almas é o objetivo pelo qual Jesus criou a igreja.
A igreja veio para continuar o que Jesus começou a fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Lucas diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E o próprio Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus, como Paulo disse aos anciãos de Éfeso, como nós acabamos de ler no capítulo 20 aqui de Atos. Então, quando a igreja se reúne, se ajunta, ela se ajunta para principalmente anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus, a palavra da verdade, para que haja conversão de almas, para que haja salvação de almas e para que haja santificação das almas já salvas. Então, a pregação é essencial num culto. Um culto onde não haja pregação, onde não haja exposição da palavra, não é um culto. Porque nós já vimos que o culto, ele tem um ritual que não é rígido, mas é determinado por Deus. O culto é o nosso sacrifício a Deus. E o sacrifício deve seguir as normas de Deus. E Jesus quer a igreja para pregar o evangelho. Então, quando nós nos ajuntamos e não pregamos o evangelho, nós estamos nos opondo à ordem de Jesus, nós estamos fazendo um sacrifício do nosso jeito. Assim como fez Caim. E aí há uma rejeição da parte de Deus. Porque Deus não muda. Deus não muda, não é o que está escrito lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Então, se ele rejeitou lá a oferta de Caim, porque não foi de acordo com as diretrizes, as normas e os princípios estabelecidos por Deus, se Deus rejeitou e fulminou Nadab e Abiú, porque eles trouxeram fogo estranho para oferecer a Deus, lá no tabernáculo. Se Deus rejeitou o sacrifício de Saul, porque ele não era sacerdote, por que ele agora haveria de aceitar um culto onde não há pregação do evangelho? Por que agora ele haveria de aceitar um culto em que não há exposição da palavra de Deus? Não faz o menor sentido. Mas é o que nós temos visto hoje. Lamentavelmente, muitas das reuniões, porque não são cultos, são simples reuniões, há de tudo. Teatro, dança, música, exibicionismo, show. Só não tem exposição da palavra. Isto não é um culto. É uma oferta que é rejeitada por Deus. Ela é rejeitada por Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a pregação do evangelho foi determinada por Jesus. E é a principal razão de ser
da igreja. Ela só existe para dar prosseguimento à obra salvífica de Jesus. E a obra salvífica de Jesus somente se dá pela pregação do Evangelho. Porque para eu invocar o nome do Senhor para ser salvo, eu preciso primeiro crer em Jesus. Para eu crer, eu preciso ouvir. E para eu ouvir, alguém precisa pregar. A palavra pregação, em grego, é kerisso. E a palavra pregar, em grego, é kerisso. E a palavra pregação é a palavra querigma. Né? Muita gente, vocês ouvem às vezes alguém falando querigma, o querigma. O que é o querigma? O querigma é a proclamação, é a pregação do Evangelho. Na Bíblia de Estudos, palavra-chave, nós vemos ali que a palavra querigma fala sobre proclamação de uma mensagem cuja substância é distinta do ato. Ou seja, o teor da pregação, a pregação, é algo diverso do pregador. Quando eu prego, pelo significado da palavra querigma, eu estou falando de outra pessoa. É outra pessoa que está sendo anunciada. É outra pessoa que está se comunicando e não o pregador. A pregação do Evangelho, ela é feita de tal maneira que Jesus apareça. Pregar o Evangelho é pregar a Jesus, é pregar a Cristo, é mostrar Cristo, é anunciar Cristo. O pregador fica como um mero porta-voz. Quando você vê, por exemplo, um porta-voz do presidente dos Estados Unidos, não sei hoje quem é o porta-voz do presidente americano, mas houve uma época que era uma porta-voz, era uma mulher. E quando ela falava, a gente via no noticiário, ela falando e as pessoas dizendo: o presidente dos Estados Unidos está dizendo isso, isso, isso. Mas não é a mulher que está falando ali? Como que é o presidente? Porque a mulher ali é apenas a porta-voz. Ela transmite uma mensagem que não é dela. Ela é apenas o canal, um instrumento pelo qual a mensagem é conhecida. É isto que é a pregação do Evangelho. Nós devemos pregar o que está escrito, porque as Escrituras são as testemunhas de Jesus. Anunciar a Jesus, mostrar a Jesus, e não se exibir, e não virar um animador de auditório, um showman. Não. A pregação, ela é o anúncio de Jesus. Por meio da pregação, Jesus é conhecido do povo. Jesus é conhecido. Jesus é ouvido. Jesus fala. E é por isso que, ao ouvir a palavra, as pessoas creem em Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A pregação, ela anuncia Jesus. Ela não anuncia quem fala. Ela não faz propaganda pessoal do pregador. Por isso que estas estrelas, estes artistas, que são esses pregadores famosos por aí, via de regra, têm tido grandes fracassos. Por quê? Porque esqueceram que são meros porta-vozes, meros instrumentos de Cristo.
e quiseram aparecer. E por isso desaparecem. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele mesmo disse isso na sua palavra. Então tomemos muito cuidado. Mas a palavra de Deus, além de converter, de trazer a fé para as pessoas, e as pessoas se convertem, se arrependem dos seus pecados e invocam o nome do Senhor porque creram, e agora nós já percebemos aqui, posso até avançar um pouquinho, mostrando para os irmãos que eis o principal motivo pelo qual o diabo trabalha sempre para que não haja exposição da palavra, para que não haja pregação da palavra. Por quê? Porque o diabo quer a morte das pessoas. Ele é homicida desde o princípio, disse Jesus. E, portanto, ele não quer que as pessoas se salvem. E elas só vão se salvar se ouvirem a palavra. Porque elas vão crer e vão invocar o nome do Senhor. Então, como é um jeito de não ter salvação, das pessoas não se converterem, se você tira a palavra. Você tirando a pregação, você não tem fé. Se você não tem fé, você não tem invocação do nome do Senhor. Você não tem salvação. Tire a palavra de Deus e você faz desaparecer a salvação. O trabalho do diabo é esse. E muitos hoje estão a serviço do diabo, retirando o tempo da palavra, retirando a palavra das nossas reuniões. E o resultado disso é que não há salvação de almas. Mas a palavra, além de trazer a salvação, ela traz vida. Vida. Jesus disse, as minhas palavras, né? João, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus é vida. Jesus é vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nele estava a vida, diz João, lá no introito do seu evangelho. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o evangelho, que é pregar a Jesus, nós trazemos vida. Vida para quem está morto, que é o pecador incrédulo. Mas nós também damos vida aos crentes. A palavra de Deus vivifica. A palavra de Deus dá vida para o crente. Então não é só a salvação das almas. A palavra de Deus também traz avivamento, traz despertamento espiritual. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz o seguinte, que um dos objetivos do culto são os seguintes. Capítulo 15, item 1, página 144. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Então, quando nós nos ajuntamos para quê? Primeiro, para glorificar a Deus. Mas também nós desfrutamos de comunhão, de despertamento, de exortação
e de edificação. O crente, quando ele vai cultuar, ele aumenta, ele desfruta e aumenta a sua comunhão, ele é despertado, ele é animado, que é a exortação, e ele é edificado. Ora, por que a declaração de fé fala do que o culto promove o despertamento? Ele cita um versículo bíblico, lá em 1 Tessalonicenses 5 e 11. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então há um despertamento. Por quê? Porque há um avivamento. O que é o despertamento? É trazer mais vida, é se aproximar mais de Deus, é ter mais ânimo espiritual, mais fervor espiritual. E quem é que produz vida? Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Porque hoje não temos muitos crentes espirituais. Porque hoje nós não temos muitos crentes avivados. Porque não há palavra. Quando não há pregação da palavra, não há transmissão de vida. As palavras que Jesus diz são espírito e vida. Sem palavra, sem vida. Então, o avivamento, aliás, todo avivamento, nós estudamos no primeiro trimestre do ano passado sobre o avivamento espiritual, e nós vimos que não há nenhum avivamento na história de Israel, no Novo Testamento, ou na história da igreja, que não tenha começado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem desperta as pessoas. Charles Finney, aquele teólogo e um dos grandes nomes do segundo grande avivamento norte-americano, ele dizia que o avivamento é a retirada, como se fosse a retirada das cinzas, né? É a recuperação espiritual de uma pessoa. É a pessoa retornar a ter fervor espiritual. Isso só é feito pela palavra. Então, a pregação da palavra, a exposição da palavra no culto, traz vida para as pessoas. Até porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós nos alimentamos fisicamente do pão, e precisamos do pão e dos alimentos para que o nosso corpo prossiga sobrevivendo, eu preciso da palavra de Deus para que o homem interior, que é a alma e o espírito, continue sobrevivendo. Há muitos crentes que estão morrendo de inanição, de desnutrição. Por quê? Porque têm fome e sede espirituais e não são alimentados pela palavra de Deus. Certa feita, eu estava em uma igreja aqui na Grande São Paulo, num culto de missões. E eu tinha uma mensagem preparada para pregar, e antes da pregação, eles foram mostrar uns vídeos lá do norte da África, né, que os irmãos sabem, aquela região do chifre da África ali, Etiópia, Sudão, Eritreia, que é a região onde mais se morre de fome no mundo. E eles estavam mostrando, e ali mostrou uma foto dantesca, dantesca. Eram pessoas
que só era carne e osso, esqueléticas, que tinham que caminhar cerca de 40 quilômetros para encontrar um lugar onde tinha comida. Mas essas pessoas já estavam tão fracas e tão desnutridas que muitas delas caíam na estrada, que elas iam a pé, caíam na estrada sem forças e morriam ali mesmo. E atrás vinha um monte de urubu. Porque quem morria, o urubu já ia lá comer, porque o urubu estava com fome também. Uma cena terrível. E quando aquilo chocou a igreja, e o Espírito Santo tocou no meu coração, pregue sobre esta foto. Eu falei, Senhor, eu tenho uma mensagem aqui, o que eu vou pregar na foto? Aí o Senhor começou a me trazer a mensagem, e eu preguei aquele dia. E o que o Senhor quis dizer para aquelas pessoas é que em muitas igrejas, aquela cena terrível que nós vimos é o que Jesus vê. Os crentes morrendo de fome espiritual, porque não há pregação da palavra, não há exposição da palavra. E elas vão morrer e não vão chegar ao seu destino, que é o céu. Perderão a salvação. Por quê? Porque não houve pregação da palavra. A palavra, ela promove a nossa sobrevivência espiritual. Uma igreja que não tem palavra, ela vai desaparecer. E eu estou falando aqui da igreja local. Mais dia, menos dia, ela desaparece. Porque a falta de nutrição vai fazer a igreja morrer de inanição. Irmão Caramuru, a igreja local pode desaparecer? Pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que é o pioneiro das aulas de EBD na internet, ele sempre nos lembra: onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor, lá do livro do Apocalipse? Se você for a Éfeso, você não encontra igreja. A igreja sumiu, desapareceu. As 7 igrejas não existem mais. Cuidado, a igreja local pode desaparecer, sim. E um dos motivos pelos quais ela desaparece é quando ela morre por falta da palavra de Deus. Falta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz conversão de almas, salvação de almas. A palavra de Deus traz vida, que é o despertamento, o avivamento. E a palavra de Deus garante a sobrevivência dos crentes. E nós temos que ficar vivos espiritualmente até o dia que nós formos para a eternidade ou o dia que Jesus vier arrebatar a igreja. Nós temos que perseverar para ser salvos. E essa perseverança envolve a sobrevivência espiritual, que é a palavra de Deus. Quando nós não temos palavra nos nossos cultos, nós estamos matando os crentes espiritualmente. Mas também a palavra de Deus, ela promove a santificação das pessoas. Jesus, orando por nós, ele disse, João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pediu ao Pai para que nós fôssemos santificados na palavra. Então, quando nós pregamos a palavra, nós estamos fazendo o que Jesus quer. Porque ele mesmo disse para os discípulos, João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada, nós somos limpados.
Nós tomamos um banho espiritual. Nós somos purificados. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra veio para santificar. Primeiro, Jesus morreu na cruz por nós. Segundo, ele nos purifica, e ele morreu para quê? Para nos santificar. E como que ele nos santifica? Nos purificando com a lavagem da água, pela palavra. Para quê? Para que a gente possa ser apresentada a ele no dia do arrebatamento como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a palavra de Deus, ela nos purifica e nos dá santidade e irrepreensibilidade. E sem a santidade, sem a irrepreensibilidade, nós não podemos nos apresentar diante de Deus no dia do arrebatamento. Estão entendendo porque o diabo não quer que haja palavra no culto? Por quê? Porque aí você não é purificado, aí você não fica santo, e aí você não vai para o céu. É a palavra que nos santifica. Então, quando nós nos ajuntamos, nós precisamos da palavra para nos prepararmos para nos encontrar com Jesus nos ares no dia do arrebatamento. E é por isso que se deve pregar o arrependimento dos pecados. Pregação do evangelho é o que é pregação do evangelho? É pregação do arrependimento dos pecados. Como é que Jesus pregou o evangelho? Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está próximo e o reino de Deus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem da igreja. No dia que a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, qual foi a pregação de Pedro e dos apóstolos? Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando ele pregou, depois da cura do coxo da porta formosa do templo, qual foi a pregação dele? Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E esse tempo do refrigério pela presença do Senhor, nós já vimos aqui hoje. Esse refrigério é dado quando é a palavra pregada no culto. Quando a palavra é pregada no culto, o crente, ele se aviva, ele tem um refrigério, porque ele sente a presença do Senhor. A presença do Senhor se faz sentir pela palavra. E não por arrepio. Não, é por palavra. Porque são as Escrituras que testificam de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o quê? Lá em Atos, capítulo 26.
Versículo 16. Jesus falando para Paulo, no dia que apareceu a ele, no dia da sua conversão, e o escolheu. Ele disse: mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Quando nós temos pregação do Evangelho, nós temos a santificação, e a pregação nos faz nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados. É a lavagem da água pela palavra. E aí nós nos tornamos mais alvos do que a neve. E aí Deus aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto. Porque Deus não aceita culto de pessoas impuras, de pessoas que estão em pecado. Quando nós vamos lá no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, ele diz assim, versículo 4, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E ele diz assim, e ele continua dizendo o seguinte, versículo 12, quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. E no versículo 16, Deus diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. E o versículo 18 diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus recusava os cultos nos dias de Isaías por causa do pecado do povo. Mas se o povo se convertesse, se o povo se purificasse, ele aceitaria o culto. E Deus não muda, como nós já falamos aqui hoje. Então, Deus quer que nós tenhamos palavra, pregação nas nossas reuniões, porque a palavra nos limpa, a palavra nos lava, e aí nós nos tornamos mais brancos do que a neve. E aí nós efetivamente agradaremos a Deus e estaremos preparados e prontos para encontrarmos com o Senhor nos ares, que é o nosso objetivo. É o fim do processo da salvação, a nossa glorificação. Como disse a nossa declaração de fé, quando nós nos reunimos para glorificar a Deus, mas também para a comunhão. Ora, se a palavra nos santifica, nós ficamos em comunhão com Deus. Nós nos aproximamos de Deus. E isto faz com que nós
aumentemos a nossa comunhão. A palavra de Deus faz com que nós aumentemos a nossa comunhão. A palavra de Deus faz com que nós tenhamos ânimo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos traz paciência e consolação. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nestes nossos embates contra o maligno, contra o mundo, contra o velho homem que está aqui crucificado com suas paixões, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que Jesus disse que era o princípio das dores, dias de frieza espiritual, de perseguição, de apostasia, de escândalo, não faltam motivos para que nós sejamos abalados, para que nós sejamos abatidos. Não faltam motivos para isso. Mas quando nós nos reunimos e há a pregação da palavra de Deus, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque nós podemos ficar abatidos, né? O apóstolo Paulo, este grande gigante espiritual, ele fala disso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ficamos abalados, somos seres humanos, dependemos de Jesus. Mas tem uma coisa importantíssima. A palavra de Deus, ela nos anima, ela nos fortalece. Por quê? Porque a paciência e consolação das Escrituras nos traz esperança. E é aí que nós descobrimos como podemos cumprir aquilo que Jesus disse no final das suas últimas instruções. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu preciso ter bom ânimo. E quem é que me dá o bom ânimo? É a palavra de Deus, porque pela paciência e consolação das Escrituras, eu tenho esperança. E como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança nos impede de sermos confundidos. A esperança é a âncora da alma. Ela nos impede de sair da presença de Deus, apesar das aflições, das dificuldades, do abatimento. Aí eu tenho bom ânimo. E quem tem bom ânimo, vence as aflições, persevera e alcança a salvação, a glorificação. Então, a palavra de Deus, ela também serve para nos exortar, nos animar. É ela quem nos traz o bom ânimo que eu preciso para ficar firme até o fim.
Mas a palavra de Deus, ela também promove a edificação da igreja. Sim, porque através da santificação eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da estatura de varão perfeito. Porque o nosso objetivo é termos a estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito, é estarmos aperfeiçoados. O aperfeiçoamento dos santos se dá pela palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, versículo 11, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E como é que eu vou crescer em tudo? Pela palavra. É pela palavra que eu cresço espiritualmente. Porque pela palavra eu vou deixar de ser menino para ser adulto espiritual. E sendo adulto espiritual, pela palavra eu vou sempre me aproximando mais de Deus. E eu estou sendo edificado, estou crescendo espiritualmente. Aí eu não sou enganado. Aí eu não sou confundido. Mas quem faz isso? A palavra. É só a palavra de Deus. Porque para eu não ser levado por vento de doutrina, eu preciso ter doutrina. Há muitos que hoje, como eu já falei, já são desnutridos, estão morrendo espiritualmente por fome espiritual, porque não tem palavra. Mas há outros que não estão se fortalecendo, não estão crescendo. Estão como os hebreus. E o escritor aos hebreus, ele repreende aqueles crentes, que eram os crentes mais antigos da igreja. Porque a igreja começou em Jerusalém, na Judéia. Mas ele diz assim, Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqueles crentes estavam até pensando em voltar ao judaísmo, por isso que foi escrita esta carta, para que eles não voltassem para o judaísmo, não voltassem a praticar a lei. Mas por que eles estavam assim, tão confundidos? E praticamente querendo abandonar a fé? Porque eles não eram experimentados na palavra. O texto diz aqui, eles não tinham palavra, eles tinham deixado de ter a pregação da palavra nas suas reuniões, tinham deixado de meditar na palavra, e por causa disso, não cresceram. A palavra de Deus traz edificação. Você deixa de ser um menino para ser um adulto espiritual. E aí você vai discernir entre o bem e o mal. Você vai ter discernimento espiritual. Você não será confundido.
E os dias de hoje são dias de confusão. O que Jesus disse quando ele falou no seu sermão profético? Acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano hoje é a principal arma do diabo. O maior perigo para eu e você perdermos a salvação é sermos enganados pelo diabo. E para não sermos enganados pelo diabo, temos que ser experimentados na palavra. Quando não há palavra no culto, nós estamos ajudando o diabo a enganar as pessoas e a fazê-las abandonar Jesus. Que Deus nos guarde, irmãos. Veja o papel que tem a palavra de Deus. O papel que tem a pregação. É pela pregação que há salvação das almas. É pela pregação que nós temos vida, que nós podemos sobreviver espiritualmente. É pela pregação que nós somos avivados. É pela pregação que nós somos purificados e podemos nos preparar para nos apresentar diante de Deus. É pela pregação que nós temos o bom ânimo que nos permite perseverar até o fim. É pela pregação que nós crescemos espiritualmente. Deixamos de ser meninos para podermos discernir entre o bem e o mal e não sermos enganados pelo diabo. Nós vamos ainda permitir que continuem a tirar a palavra de Deus dos nossos cultos? Amém.